Olá, pessoal, tudo bem? Vamos bater aqui um papo aqui de mãe. Tá chegando alguma coisa aqui, eu não sei se é material, o que que é, então desculpa já pelo barulho. Eu vou fazer aqui uns recortes aqui para eu poder botar no meu planner. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Gente, vocês que são mães, vocês se sentem assim, muitas vezes, sobrecarregadas? Aqui, esse é um freebie da guria da mochila amarela, junto com a Ellen Fashion Art, de mães, né? Então, quem comprar no site dela, né, você, acho que, não sei qual o valor agora, acho que é acima de R$ 97, se eu não me engano. Botando lá o cupom lá, você ganha, né, um desconto. E esse freebie aqui ela deu na comunidade. Mas eu vou deixar aqui o link dela aqui. Gente, a loja da guria é maravilhosa e está abrindo agora no dia 30, reabrindo agora no dia 30. Então vão lá conferir a loja dela, né? Poder comprar planners, coisas todas assim. Quem gosta da Happy Planner, né? Que é o sistema de discos. E participe da comunidade dela, que é muito legal, tá? Há anos. E eu também, vamos lá. Eu tô fazendo uma arrumação aqui, tá vendo? Tem 2 armários aqui. Eu tenho, fora isso, um guarda-roupa, uma cômoda e uma estante de livros. Porque eu sou apaixonada por leituras. E o que acontece? Eu tô fazendo uma pequena arrumação, porque eu divido o meu quarto com o meu filho, né? Então, eu tô fazendo uma arrumação para poder mudar algumas coisas aqui. Meu filho, o berço dele vira cama, né? Mas eu já tô achando que ele tá ficando pequeno pra ali, para o berço. Então, eu quero ver se a gente consegue comprar uma cama maior. A gente quem, gente? A gente, eu, minha mãe. Eu não tenho renda, né? Tô desempregada. Já basicamente a idade do meu filho, mais ou menos, um pouco antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu fiquei desempregada. Então eu não tenho renda. Minha renda faz de alguns bicos que eu tenho. Então eu moro em cima da casa dos meus pais. A minha mãe me ajuda muito financeiramente, tá? Ela me ajuda ficando conosco quando eu preciso, assim, ir a algum médico, que eu não dê pra me levar ele, ou fazer algum exame. Mas, assim, é coisa muito rápida. E eu sempre marco os exames quando o Noah tá na escola, porque aí, muitas vezes, eu dou um passeio, e ali pelo centro de Campo Grande, para ver alguma coisa para ele, alguma coisa assim para mim. Não quer dizer que eu vá comprar, não. Ver alguma coisa, porque muitas vezes a gente está precisando, então a gente já dá uma olhada. A minha mãe me ajuda muito nesta parte, né, financeira. Ela dá muita coisa pro Noah, gente. Isso eu não posso falar que não, porque minha mãe dá muita, muita coisa para ele. Então, nisso, né? Mas assim, e com isso, com a arrumação, os assuntos vão ter meio embolados. Com a arrumação que eu tô fazendo aqui, eu tô descobrindo várias coisas, né? Eu já fiz até um videozinho aqui mostrando coisas que eu fiz da mentoria, da própria Chile, da Ju. Hoje a Ju já tá trabalhando como... Eu vou botar guia turístico, mas eu não sei se é guia turístico. Ela é apaixonada pela Disney, então ela já tá trabalhando mais com essa parte, né? Ela deixou de ser professora. E a gente tem ela voltou com o projeto produtivo, que eu participei com ela em 2022, logo no ano que o Noah nasceu. E ela agora voltou, de graça, totalmente de graça. E é uma das coisas que está me ajudando também bastante, né? Porque eu tava me sentindo meio fora de foco, assim, né? Com as coisas que eu tenho que fazer. A Shirley também, ela faz a Roda da Vida também. Eu todo ano tento participar ali. Como ela já dá um desconto para quem já, né, tá ali com ela, eu consigo, né? Eu ganhei um dinheirinho, então eu consegui, fui lá, paguei. Porque também, querendo ou não, a gente tem que dar alguma coisa para si. E eu quase não me dou. E na Roda da Vida, a gente bota lá, né,
os pontos de afirmações, né? A gente vê que se aquela afirmação está ali condizente com o que está acontecendo com a gente, é trimestralmente que a gente faz, mas quem quiser fazer mensalmente pode fazer. Mas a gente faz trimestralmente. E eu sempre botava que eu estava livre de relacionamentos tóxicos. Eu sempre botava lá assim, não, eu tô livre de relacionamentos tóxicos. Mas assim, não é um livre assim, nossa, eu botava 10. Não, eu botava um 7, assim. Mas, gente, eu reparei que eu não tô livre de relacionamento tóxico. Porque muitas vezes a gente pensa que um relacionamento tóxico é um relacionamento amoroso. Mas muitas vezes o relacionamento tóxico, ele pode ser um relacionamento com um amigo, ele pode ser um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com um vizinho, com um colega de trabalho. E muitas vezes você não consegue sair desse relacionamento. É muito difícil sair, né? Que você não tem ajuda, ou porque simplesmente você convive com essa pessoa. E eu tenho um relacionamento assim, eu convivo com essa pessoa. E muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, releva. Finge que tu não tá escutando. Aí eu falo assim, gente, como que eu vou fingir que eu não tô escutando uma coisa se eu tô escutando? Eu queria ficar de fone, sabe, assim, o dia inteiro, escutando música, ouvindo podcast e coisa e tal. Mas como que eu vou fazer isso, gente? Eu tenho um filho pra criar. Muitas vezes eu fico muito desgastada, que eu, tipo assim, meu filho dorme, eu apago. Apago. E muitas vezes, quando ele acorda pra mamar, assim, de madrugada, eu acordo e literalmente eu perco o sono. Perco o sono, assim. Mas aí, fala assim, ah tá, você perdeu o sono, o que você faz? Eu fico ali acordada ou depois eu volto a dormir. Tudo depende, né, de como vai ser. Mas, gente, eu vejo assim que muitas das vezes a gente se deixa fazer certas coisas. Então, depois que a gente deixou acontecer várias e várias coisas, como que você vai voltar, né? Por mais que você fale, que você chegue ali, você fale seus sentimentos, as pessoas vão falar assim, ah, isso não é válido não, né? Pouco me importa. Porque o seu sentimento já está invalidado, porque você ficou com aquilo tanto para você, tanto para você, não falou que o seu sentimento é invalidado. A pessoa não acredita mais naquilo que você fala, sabe? E assim, a gente escuta tanta coisa. Nossa, mas eu escuto tanta coisa. Eu tenho que focar, sabe? Fazer uma terapia. Eu tô indo aos médicos. Tô vendo se a médica me dá um encaminhamento para poder fazer uma terapia, né? Porque não é fácil. Só se você pagar, aí você até consegue fazer uma terapia. Sem fora isso, né? Você tem que ter um encaminhamento. Eu tô tentando ter um encaminhamento para poder ir, porque meu filho tá fazendo terapia. Eu não sei se meu filho é hiperativo. Eu não sei se meu filho tem um autismo nível 1. Mas eu sei, assim, que tá demais. Desde semana passada, o Noah tem surtos de raiva, sabe? Assim, eu muitas vezes não sei o que fazer. Aí as pessoas, porque eu não vou dar nome aos bois, falam as coisas assim, sabe? Aí depois, quando eu brigo com ele, que eu boto ele de castigo, né? Porque ele fez alguma coisa de errado. Aí, tipo assim, as pessoas vão lá, ah, não, vem cá, não sei o quê. Eu falo assim, depois que eu sou ruim, aí a pessoa é legal. Aí antes a pessoa foi horrível, mas aí depois que eu sou ruim, aí eu sou a pessoa ruim, né? Eu sou a ruim da situação. E as pessoas são as pessoas legais. Então, assim, é muito difícil. Meu filho tá na escola desde o ano passado. O tempo que ele tá na escola é o tempo que eu tenho para eu poder fazer qualquer coisa que eu não consiga fazer com ele. É o tempo que eu tenho, muitas vezes, para descansar. É o tempo que eu tenho para lavar um cabelo. É o tempo que eu tenho para fazer uma faxina no quarto. Sabe? É o tempo que eu tenho. E, tipo assim, é 2, 3 horas. Então, eu agora, desde do início do ano que eu tô indo pros médicos, cara, é simplesmente para eu, sabe? Depois que eu saio do médico, eu vou dar um passeio.
Porque assim, eu falo assim, cara, como que eu vou fazer? É o meu tempo livre. É o meu tempo social, é esse. Porque até eu ficar na rua, levar ele na rua para brincar, é muito difícil. Porque quando eu vou fazer esse tipo de coisa, muitas vezes é muito pior. Porque quando eu entro, eu escuto várias coisas, sabe? Ah, você vai pra rua só pra fofocar. Você não olha o seu filho direito. E que não sei o quê. E eu já não. Tem vezes que eu já não me sinto bem. Quando você escuta isso, cara, eu me sinto uma mãe pior ainda, sabe? Você vê as coisas que está acontecendo ali com seu filho. Você não sabe o que que é. Que pode ser não ser nada, tá? Mas pode ser alguma coisa, a gente não sabe. E é muito ruim quando você vai no médico, você fala, tá acontecendo isso, vai passar. Mas tá acontecendo isso. Não, é da idade dele. Isso vai passar. E não passa, e não passa, e não passa. E só piora. Ah, você não pode deixar ele ver esse tipo de desenho. Tá bom. Então eu vou ter que ficar sentada ali do lado dele, botar o desenho que ele quer para assistir, o desenho que eu quero que ele assista, que eu faço isso, mas eu vou ter que ficar sentada do lado dele, porque ele já sabe mexer. Então ele vai lá e tira e bota no outro desenho que ele quer. Então eu vou fazer isso, não vou fazer comida, tá? Não vou passar a roupa dele, que minha mãe lava, tá? 99% da roupa. Eu lavo assim muito de vez em quando só. Ela lava, ela gosta. Então eu não vou passar a roupa. Então, tipo assim, cara, é muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas e quando vai? Ah, mas eu criei filho, tá? O seu filho, a sua filha, ficava na escola, na creche, o dia inteiro. O seu filho, muitas das vezes, ficava com a sua filha cuidando, ao invés dela estar na rua conversando com os amigos. A sua filha tinha que fazer várias coisas para poder ela ter o tempo na rua. Que se ela não fizesse as tarefas de casa, ela não tinha o tempo dela na rua. Se ela não cuidasse do irmão dela, ela não tinha o tempo dela na rua. Então, assim, eu falo que eu fui uma mãe muito cedo, porque eu cuidei do meu irmão. Eu cuidei do meu irmão e, gente, sinceramente, cuido do meu irmão até hoje, tá? Meu irmão vai fazer quase 30 anos e ainda cuido dele. Lógico que não igual, mas assim, eu ainda dou puxão de orelha, falo certas coisas, sabe? Faço comida muitas vezes por causa dele, porque eu falo assim, eu acho muito chato você chegar cansado do trabalho e quando você chegar, você não ter a comida para você levar no dia seguinte. Ah, mas você nunca passou por isso? Já passei sim, tá? Meu pai e minha mãe falam que não, mas eu já passei por isso sim. Então, assim, é muito chato. Ah, mas se ele morar sozinho? Se ele morar sozinho, seria outros 500, ele não mora sozinho. Então, gente, você ia conseguir viver numa casa suja. Você ia fazer comida só para você, não ia fazer comida para mais ninguém. Que de vez em quando eu até faço isso, tá? Eu vou ali, faço a mistura para mim e os outros que se virem. Ah, mas você não fez. Ué, você vai lá, faz a comida. A pessoa não come. A pessoa vai comer daqui a 2, 3 horas. Ué, da mesma maneira que eu me virei, você se vira também. Então, assim, as pessoas não entendem, sabe? Que nem sempre a realidade de um é a realidade do outro. Que existem muitas mulheres que trabalham fora e quando chega em casa tem que cuidar ali dos seus filhos, cuidar da casa. Tem muitas mulheres que não trabalham, né? Que tem que fazer várias coisas dentro de casa. Até na roda da vida, né? Numa das reuniões, as meninas falaram assim, mas você tá dando tudo um, que a gente não pode dar zero, tudo um no trabalho. Aí eu falei assim, mas leva o trabalho de casa, né, como um trabalho. Aí eu falei assim, não, porque a gente acaba ficando naquele conforto, sabe? Aquele conforto ali é o nosso conforto, aquele dali, então, tipo assim, eu não vou procurar. Eu gostaria muito de estar trabalhando, de voltar a trabalhar fora e tudo mais, mas eu não tenho com quem deixar. O Noah não
o Noah não tem condições de ficar, né, com meu pai e com a minha mãe, pela idade deles. Eles não têm condições de correr atrás do Noah, né, ficar 1, 2 horinhas ali, até 3 horinhas até vai, mas ficar metade de um dia, impossível. Então, assim, cara, gente, eu acho que muitas vezes as pessoas têm que parar e pensar, sabe? Que é muito fácil você estar na rua o dia inteiro e você chegar e falar pra pessoa assim, você não fez nada, você dormiu o dia inteiro. Cara, será que a pessoa dormiu o dia inteiro mesmo? Ou será que não, ela foi ali, ela lavou a louça, o fogão tá limpo, a casa tá limpa, sabe? Não tem lixo. Só porque ela não fez aquilo que você talvez quisesse que ela fizesse, né? Que você queria que ela fizesse, que você queria que ela passasse roupa, você falou pra ela passar roupa? Você falou pra ela que você queria comer carne moída com repolho do que frango com batata? Você falou pra ela que você queria comer arroz, feijão e bife ao invés de macarrão com salsicha? Porque as coisas têm que ser faladas. Não adianta a gente tentar fazer qualquer coisa sem a gente poder falar. Então, se você quer comer alguma coisa e não é você que vai fazer, você tem que comunicar a outra pessoa. Porque muitos problemas de relacionamentos, os problemas, né, são por causa de comunicação. Que as pessoas não se comunicam, né? Então, assim, é muito fácil você encher a geladeira de legumes e quando você vai ali fazer, você vai jogar fora, porque simplesmente os legumes estragaram. Ah, mas você não fez. Eu não fiz, eu faço. Quando eu faço, você não come. Ah, mas eu só gosto de cenoura ralada. Tá, mas eu não tenho tempo de ralar cenoura. Eu posso fazer a cenoura cozida. Ah, mas a cozida eu não gosto. Tá bom, então você pega a cenoura e você rala. Ah, mas é porque eu gosto da cenoura ralada naquele tipo de ralador. Tá bom, mas eu gosto de ralar a cenoura no outro tipo de ralador. Então, assim, gente, tem que comunicar. Se você quer comer hoje arroz, feijão, batata frita, você fala pra pessoa, cara, tem como fazer arroz, feijão, batata frita? Não, hoje eu quero comer, um bolo de chocolate. Pô, tem as coisas aí pra fazer um bolo de chocolate? Ah, tem. Ah, então vamos fazer aqui um bolo de chocolate? Pra gente poder lanchar, tomar um café, alguma coisa assim? Porque se a gente não falar, não se comunicar, não adianta de nada. Então, gente, se comuniquem. Pare pra pensar um pouquinho. Entra um no lugar do outro. Você não vai lá. Faz o que aquela pessoa faz ali. Vê se você consegue fazer tudo que ela faz. Mas, tipo assim, ela vai largar o filho dela com você e você tem que fazer tudo. Será que você dá conta de fazer tudo? E ainda, no final do dia, ainda você arrumar para si mesma ou para outra pessoa? Sabe? Você não ficar de pijama o dia inteiro. Porque hoje em dia eu não fico de pijama o dia inteiro, não. Mas já fiquei muito de pijama o dia inteiro. Hoje em dia, se eu não tirar o pijama, gente, hoje eu não me sinto que eu estou fazendo alguma coisa. Então eu tenho que tirar o pijama. Né? Isso eu aprendi também com uma pessoa aqui da internet. Vou deixar também o canal dela, que é ótimo, maravilhosa. Tô aprendendo várias coisas de moda também com ela. Assim, abrindo a minha mente mais para algumas coisas, né? Algumas mudanças. Então, assim, gente, é um pouquinho de desabafo, indicações de pessoas, assim, que me ajudaram ao longo do tempo, que me ajudam hoje, sabe? Então, assim, procure, gente, conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, com as pessoas que moram com você, sobre o que está acontecendo com você, se eles podem te ajudar, desabafem de algum jeito, porque depois, quando a gente fica doente, é muito difícil a gente conseguir voltar, né,
ao que era antes. Muitas vezes já vai ser tarde demais. Então, assim, procure desabafar, conversar, falar, pedir ajuda. O pedir ajuda é o essencial. Se a gente acha que se a gente não pedir ajuda vai acontecer alguma coisa, muitas vezes não, tá? Muitas vezes o pedir ajuda vai abrir a sua mente, vai melhorar, você pode melhorar, talvez psicologicamente, mentalmente, porque o pedir ajuda é porque você já está ali no fundo do poço, sabe? E eu lembro quando eu fui fazer bariátrica, que eu cheguei aqui em casa e eu falei que não dava mais, eu não tinha condições mais de fazer dieta e que se eu continuasse do jeito que eu tava, eu talvez não vivesse mais alguns anos. E falei que eu ia, né, conversar com a médica, que eu queria fazer a bariátrica e que se as pessoas de casa ajudariam. E até que me ajudaram bastante, sabe? Depois que eu fiz, minha mãe fazia comida, até eu conseguir poder fazer a minha própria comida. Minha mãe fazia comida. Hambúrguer aqui em casa demorou acho que uns 6 meses para voltar a ter. E eu fui regradinho. Eu lembro que quando eu fui na nutricionista, eu falei para ela: olha, doutora, se tu passar uma dieta radical, não vou fazer, não tem como. Ela, então vamos aos poucos. Aí ela foi mudando aos poucos. O pão, o tipo de leite, o tipo de açúcar, até eu chegar a um açúcar que eu gostasse. E foi tudo aos poucos. Meu emagrecimento foi aos poucos. Eu, graças a Deus, não retornei, né? Eu já tenho 8 anos de operada. A única coisa que eu não faço é atividade física, que eu deveria fazer, porque eu tenho, com a obesidade, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no calcanhar, eu tenho problema nas costas, mas das costas já é desde criança. Pelo trabalho de movimentos repetitivos, eu tenho problema nos pulsos. Então, por exemplo, meu filho pesa 16 quilos. Gente, quando eu tenho que ficar com ele muito tempo no colo, cara, eu volto pra casa, eu tô com as costas acabadas, muitas vezes sem conseguir pegar mais nada, muito pesado, porque vai cair. Isso daqui meu, assim, muitas vezes acabado. Então, assim, gente, peçam ajuda. Então, quando eu pedi, lógico que teve algumas reclamaçõezinhas, mas meus pais foram muito solícitos na época. Meu pai me levava nos médicos, que era longe, né? O tratamento foi longe. Então, meu pai me levava. Hoje eu tô voltando a buscar a médica, porque eu achei que eu engordei demais. A médica até falou que não, que eu tô até num nível aceitável, mas mesmo assim, ela pediu para fazer uns exames, para ver como é que tá, né, as vitaminas e tudo. Tanto que eu fui fazer um exame agora, que foi até ela que ela pediu, e, e o médico que fez o exame, ele pediu para eu procurar um outro médico, pelo negócio que ele viu lá. Então, assim, gente, corram atrás. Corram atrás da sua saúde, corram atrás da sua saúde física, mental, emocional, psicológica. Peçam ajuda a quem você mora, se você morar com alguém, né? Peçam ajuda, porque assim, gente, depois, nós que somos mães, a gente está deixando, vai deixar uma pessoa. Se a gente não tiver aqui, a gente vai deixar uma pessoa ali sozinha. E a gente não sabe se com quem essa pessoa, com quem o nosso serzinho, né, ficar, se ele vai cuidar da mesma maneira que você cuidaria. Então, assim, gente, cuidem-se, tá? Cuidem-se, peçam ajuda e contem aqui um pouquinho da história de vocês. Foi só um pequeno desabafo aqui, né? Uma conversa também. E eu vou deixar indicações aqui das meninas que me ajudaram ao longo todos esses anos e que me ajudam até hoje, tá? Porque elas são maravilhosas, tanto em quesito de organização, de amizade.
Também vou deixar a indicação da Tamires, que ela fala sobre moda. E a Tamires é gente como a gente, também tem um filhinho também. A Shirley também tem uma menininha. Cada uma numa fase diferente, né? Então, assim, vou deixar a indicação delas aqui, tá? Um forte abraço para todas, um beijo e até a próxima.